Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, a urgência do clamor intercessório. Abacuque, capítulo 1, versos 1 e 2, diz a Bíblia: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me escutarás? Meus amados, Abacuque vê a situação ao seu redor e fica estarrecido. Abacuque vê coisas que o inquietam. O versículo 1 diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Observe que não é dito que Abacuque ouviu, mas que ele viu. Ele viu. Meus amados, Deus mostrou a Abacuque o seu coração em relação à situação que ele, Abacuque, estava vendo, estava enfrentando. Aqui nós temos a primeira lição para a nossa vida. É sempre assim o que Deus faz conosco. Deus sempre mostra a você e a mim o coração dele, a perspectiva dele em relação às adversidades, às situações difíceis que enfrentamos e que estão ao nosso redor. Deus sempre se revela aos seus filhos, aos seus servos e servas. Meus amados, Deus sempre coloca um peso, um fardo em nosso coração, como fez com o profeta Abacuque. E esse peso, esse fardo que Deus insere, coloca no nosso coração, é a mensagem dele para a nossa geração perdida. Quando lemos os profetas do Antigo Testamento, nós constatamos que sempre eles, os profetas, carregavam um peso, um fardo em seus corações, colocado por Deus. Esse peso, esse fardo, era a mensagem que precisava ser expressa, dita, falada em sua integridade e com o poder do céu. Meus amados, o ministério da igreja do Senhor Jesus não deve ser guiado pelo mercado, mas deve ser guiado pela genuína mensagem do Evangelho e pelo o poder e autoridade do céu. A igreja nunca deve se preocupar quantas pessoas gostam da sua mensagem. A igreja nunca deve se preocupar quão popular ela é como proclamadora da palavra de Deus. Por quê? Porque a aprovação de Deus do ministério da igreja consiste quão fiel a igreja é na proclamação da palavra de Deus em sua integridade e com o poder e autoridade do céu. O versículo 2, Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Na verdade, Abacuque estava dizendo: até quando, Senhor, clamarei e tu me responderás? O versículo 3, Abacuque indaga Deus. Ele faz perguntas sinceras ao Senhor. Ele diz: por que me fazes, Senhor, ver a iniquidade, a maldade, a opressão? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há contendas, há litígios diante de mim. No versículo 4, Abacuque afirma: a lei se afrouxa e a justiça é pervertida. Em síntese, em resumo, Abacuque indaga: por que me fazes, Senhor, ver o mal, a maldade, a iniquidade? Por que me fazes, Senhor, ver a injustiça, a violência, o litígio, a contenda, a opressão? Por que, Senhor? Meus amados, Abacuque faz essas perguntas a Deus, porque Abacuque sabia que Deus é o único que está no controle e no comando de tudo e pode lhe dar
respostas. Abacuque, ele faz essas perguntas a Deus, porque ele sabe que o Senhor é o único que pode fazer algo sobre suas inquietações, sobre suas preocupações, adversidades, situações difíceis. A segunda lição para a nossa vida é que o que fazer quando estivermos diante de situações, de circunstâncias adversas ao nosso redor. É irmos ao trono da graça e clamar. Por quê? Porque Deus tem respostas e sabe como resolver tudo. Há circunstâncias difíceis no lar, há circunstâncias difíceis no trabalho, clame ao Senhor, porque Ele tem resposta e sabe como resolver tudo. Talvez você esteja passando por adversidades, por situações difíceis, ou então você está vendo situações difíceis ao seu redor, como estava Abacuque, e você clama e parece que nada está acontecendo. O que fazer? Continue clamando, porque Deus se importa com você. Deus se importa com as suas adversidades, tanto em sua vida como ao seu redor. Meus amados, talvez algum de vocês está encontrando uma situação em que você clama, e Deus está operando, Deus está agindo, mas na sua concepção, Deus não está agindo. Deus está agindo, mas na sua visão, na sua perspectiva, Deus não está agindo. E talvez Deus está agindo na sua visão, na sua concepção, na sua perspectiva. Você pensa que Deus está agindo na direção errada. Jogue essa concepção, essa perspectiva fora, porque Deus quer sempre o melhor para você. Aprendamos algumas verdades. Primeiro, Deus nem sempre nos dá a resposta imediatamente. Segundo, Deus não responde necessariamente da maneira que você acha que Ele deve responder. Terceiro, Deus é soberano, é todo poderoso. Ele ama e se importa conosco, com seus filhos, com seus servos. Deus não abandona seus filhos, seus servos. Ele intervém no momento dele. Nossa obrigação é só clamar, clamar e clamar. Na verdade, Abacuque, ele indaga no versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu? No versículo 3, ele indaga novamente e diz: porque me fazes ver a iniquidade, a maldade. Temos aqui a terceira lição para a nossa vida. Não é errado fazer perguntas sinceras a Deus. Agora, há uma diferença entre fazer perguntas sinceras a Deus e exigir que Deus nos dê a resposta que queremos. Há uma diferença enorme entre fazer perguntas sinceras a Deus e exigir que Ele dê respostas do nosso jeito e no tempo determinado por nós. As indagações de Abacuque nos versículos 2 e 3 mostram que Abacuque está profundamente preocupado e inquieto com a maldade, a injustiça, a violência, o litígio, a contenda, a opressão ao seu redor, inclusive no meio do povo de Deus. Mas Abacuque torna isso uma questão de clamor intercessório. Ele levou as suas preocupações, as suas inquietações, aquela circunstância adversa, ele levou a Deus, porque ele sabia que não há outro lugar para levar suas preocupações a não ser ao trono da graça. Abacuque sabia que não há ninguém que possa fazer algo sobre as suas inquietações,
sobre as circunstâncias adversas, daí o seu clamor a Deus no trono da graça. Meus amados, não podemos nos acomodar em uma atitude complacente com o pecado, dizendo, é assim mesmo, o mundo vai de mal a pior, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Não podemos fazer isso. A condição espiritual e moral decadentes das pessoas ao nosso redor deve nos levar à oração intercessória, ao clamor intercessório, como fez Abacuque. Padrões de comportamento pecaminosos em nossa cultura, em nossa sociedade, devem nos levar, à semelhança de Abacuque, ao clamor intercessório. Louvemos a Deus e clamemos ao Senhor por pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo e levantemos um clamor intercessório pela nação brasileira. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. É o meu desejo. Divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço encontra-se logo aí embaixo. Amém.